tarde a todos, a graça e a paz, amém? Muito bom poder estar com os irmãos aqui. Você se acha uma pessoa ansiosa? Quantos aqui acham que são ansiosos? Levante a mão. Quantos aqui têm picos de ansiedade, assim, sabe? Quase surto de ansiedade, quando tem que picos de ansiedade. Ansiedade é uma coisa complicada, principalmente quando se trata da nossa geração, né? Quando se trata dessa loucura que a gente vive hoje, século 21, e é muito complicado essa questão da ansiedade. A gente fica ansioso de ter ansiedade. A gente não consegue desligar a mente. Se a gente for perguntar, ler sobre a psicologia, a psicanálise, a neurociência, cada um explica uma coisa sobre a ansiedade. É interessante que a Bíblia se ocupa em falar de ansiedade. Você vê a palavra de Deus falando sobre ansiedade o tempo todo. E geralmente a gente tem dificuldade, muitas vezes até de assumir que são ansiosos, né? Eu estava fazendo uma consulta esse tempo atrás, aquela mania de ficar com a perna assim, ó. Aí a médica falou assim: por que você está com a perna balançando assim? Você é ansioso? Só de ouvir que a gente é ansioso, aí que a gente fica mais ansioso ainda, né? Mas e você? Você se acha uma pessoa ansiosa? Você consegue reconhecer o que seria realmente um quadro de muita ansiedade? Geralmente a gente consegue assim, olhando para a minha vida, olhando para a vida das pessoas que a gente aconselha, a gente consegue definir algumas coisas, assim, alguns traços de gente ansiosa. E uma das coisas que talvez você olhe para a sua vida e você consegue olhar para você e falar: realmente, eu tenho isso na minha vida. Ansiedade geralmente é um turbilhão de pensamentos, de sentimento, te puxando para todos os lados. Sua cabeça leva você para uma direção, sua mente leva você para uma direção, mas seu coração te leva para outra direção e você não sabe para onde você vai. Você sabe o que você quer, mas não consegue agir. De manhã você levanta com um pensamento, quando é à noite você está querendo pensar outra coisa, e aquilo não para, aquilo fica ali com uma confusão dentro de você, milhões de pensamentos. Você começa a pensar: mas e se der errado? Será que eu vou conseguir? Você levanta convicto naquilo que você quer fazer, mas quando chega à noite, você está pensando completamente diferente. E quando você acorda, você está descobrindo que aquilo que você pensava não é mais aquilo que você pensava quando você dormiu. Dá 3 horas da madrugada, o pensamento está ali na sua cabeça o tempo todo, pensando. Aí você levanta, aí você vai para a geladeira e quer comer, e é pensamento, aquilo não sai de sua cabeça. E quando você olha, já são 5 horas da manhã e você não consegue deixar de pensar naquilo. Ansiedade muitas vezes também é quando você não consegue parar de falar alguma coisa. Você levanta de manhã cedo com aquilo fixado, você quer falar o tempo todo. Algo que te deixou chateado, algo que te deixou perturbado, uma frase que falaram a respeito de você, um julgamento que falaram a respeito de você. E aquilo está na ansiedade. Às vezes você tem que prestar um concurso e você fica numa ansiedade, você tem que falar. Você fala com sua mulher, você fala com seu marido, você fala com o porteiro, você fala com o cara do bar, você fala com o cara da lanchonete, você fala com o cara o cara que está pintando a mulher que está pintando a sua unha, a mulher que está fazendo o seu dedo, e você quer falar. E quando você está assim, com certeza você está o quê? Ansioso. Ou muitas vezes a ansiedade é quando você sabe que tem que fazer uma coisa, mas quando você vai começar a fazer aquela coisa, você não consegue terminar, você começa outra coisa. Isso acontece muito aqui, ó. Quantas vezes você vai abrir seu e-mail, seu WhatsApp, para responder uma mensagem?
Aí na hora que você vai responder sua mensagem, você lembra que você tem que responder o e-mail. Aí quando você vai responder o e-mail, você lembra que você tem que acessar o seu Instagram. E quando você vai acessar o seu Instagram, você esqueceu que você tem que responder o seu Facebook. E de repente você tem alguma coisa para fazer e você começa a fazer uma coisa, e de repente você está fazendo um monte de coisa e nunca termina de fazer nada. Quando você está assim, com certeza você está o quê? Ansioso. Às vezes é um pensamento que literalmente te sequestra. Você fica refém de um pensamento que aquilo não sai de sua cabeça. A neurociência, os neurocientistas estão dizendo que nós estamos, o ser humano do século 21 perdeu a capacidade de focar. É tanta informação que a gente não consegue mais focar. Estamos perdendo a capacidade de refletir, de meditar, de pensar. Eu sou de Jocum, vocês sabem disso. E eu liderei uma escola chamada ETED durante muito tempo. Basicamente durante 6 anos. E a ETED, ela começa assim, o dia a dia de um aluno da ETED, Escola de Treinamento Discipulado, que é a escola que você vem para Jocum. E quando você chega nessa escola, você vai ficar 3 meses ouvindo ministração de manhã, manutenção à tarde e aula à noite. Mas quando você levanta às 6 horas da manhã, para ter o seu tempo de meditação da palavra. E quando a gente é diretor da escola, a primeira coisa, e na vida é assim, né? Quando você tem um grupo de pessoas que você acompanha, a primeira pessoa que tem que fazer o que está ensinando é quem? Então eu tinha que levantar todo dia, 6 horas, para meditar, para inspirar os alunos. E eu levantava geralmente 5 horas da manhã. Teve um dia que eu fiz uma coisa. E quando você vai fazer aula de meditação, quando você vai meditar na Jocum, em Jovens com a Missão, você tem uma aula de meditação. E você recebe como se fosse um marcador de Bíblia, explicando passo a passo do que é uma meditação. E aí um dia eu parei para ver os alunos meditando. Aí você pega uma cadeirinha, vai para um canto da base, do lado de um lago, debaixo de uma árvore. Você acha um canto na base, porque é uma chácara, e vai pegar um texto bíblico que já está num quadro, o texto daquele dia, que aquele texto geralmente é o estudo da semana. E eu lembro que eu fui prestar atenção em como as pessoas meditam. E geralmente as pessoas são assim. Eles sentam, pegam o celular, colocam no seu playlist, colocam no ouvido e começam. Dez minutos. A meditação é 1 hora. 20 minutos. Meia hora. 40 minutos. 50 minutos. Desliga, pega a Bíblia, lê, em 10 minutos ela para de meditar. As pessoas não querem meditar, elas querem distrair. A maioria de nós não consegue focar, porque a gente viciou em distração. A gente viciou em muita informação e a gente não consegue parar. Nós somos uma geração, amado, que dispersa muito rápido. Qualquer coisa tira a gente do foco. Por quê? Porque é muito barulho, é muita informação. Nós somos a geração do TDAH. Sim ou não? Transtornos de atenção, o quê? Hiperatividade. Isso cresce assustadoramente. É um monte, essa meninada hoje, amado. Está tudo diagnosticado com transtorno de atenção e hiperatividade. Porque é uma geração que não para. É uma geração extremamente ansiosa. Eu tenho um menino de 17 anos dentro de casa. Eu piro, ele estuda,
e ouve música ao mesmo tempo. O tempo todo. E está aqui estudando, ouvindo música e com o computador ligado. Eu falei, como é que você consegue? É muita coisa. Você quando coloca uma disciplina no seu filho de ficar um mês sem celular, amado, os caras quase morrem. Eles têm crise de abstinência. O menino vai lá e apronta um mês sem celular. Meu Deus, quase morre. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Que é muita ansiedade. Escuta aqui. O Brasil é o maior, está entre os países que mais consome ansiolítico do mundo. O remédio mais prescrito aí nos consultórios dos psiquiatras é o abençoado Rivotril, a turma do Lexotan. É muita gente doente. A Organização Mundial de Saúde disse que em 2020 a ansiedade e a depressão, porque toda pessoa depressiva tem quadros de ansiedade, assim como toda pessoa que tem problema de síndrome do pânico são ansiosas. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2020 a depressão seria a maior doença incapacitante do mundo, perdendo apenas para as doenças cardíacas. Só que aquilo que a Organização Mundial de Saúde previu para 2020, a previsão deles para 2020, em 2016, a ansiedade, a depressão, o medo e o estresse já era a doença mais incapacitante, perdendo só para as doenças cardíacas. Tem um cara que eu escuto muito, quando você lê os meus livros, principalmente o livro, no final da minha mensagem eu vou falar sobre isso, vou falar sobre ele. Ivan Capelato é um dos caras que mais me influenciou naquilo que eu entendo a respeito de saúde emocional. Ele é um psicanalista de São Paulo. Ele disse que ele foi participar de um conselho, de um encontro no Canadá, aonde eles iam fazer um levantamento a partir das clínicas, a partir das psiquiatrias, a partir dos psicólogos, dos terapeutas, como anda a saúde emocional. O tema de vocês é saúde emocional. Como anda a saúde emocional, pastor Marcelo, do ser humano do século 21? E eles chegaram à conclusão, a partir de todos aqueles documentos, pesquisas, estatísticas, que apenas 30% da população do planeta Terra é emocionalmente saudável. 70% da humanidade está maluca. Amado, hoje um pastor, ele gasta mais tempo estudando sobre traumas, abusos, rejeições, medo, estresse, do que o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Hoje um pastor, para ele trabalhar com aconselhamento, um discipulador, para ele trabalhar com aconselhamento, ele vai ter que lidar com quadros de ansiedade, com quadros de abuso, com quadros de rejeição, suicídio, querido. O que está acontecendo com a gente? O CAS, Conselho de Assuntos Sociais, diz que no Brasil 26 adolescentes se matam por dia. A gente não sabe dessas estatísticas, você sabe por quê? Porque isso não pode ser divulgado. Não sei se você sabe, todas as vezes que você compartilha uma notícia que alguém se matou, alguém que está com tendência ao suicídio se sente estimulado com essa notícia que ele leu. Eu nunca compartilho postagens de suicídio. Fulano se matou, pastor se matou. Agora presta atenção, amado. Quando se trata de seres humanos, homens e mulheres, já adultos, é uma coisa. Mas quando a gente vai pensar na criança, porque esse número de adolescentes sempre tem junto 5, 6 crianças na idade de 6 anos.
O que está acontecendo? Que até as nossas crianças estão se matando, gente. Eu estava pregando numa cidade do Brasil, não vou mencionar o nome, mas aquela igreja que eu estava pregando, alguém falou para mim assim: pastor, há um ano atrás, o filho do pastor dessa igreja, na hora do culto, subiu lá, porque a igreja era um prédio alto, pulou de cima, caiu morto na porta da igreja. Cara, o que está acontecendo com a nossa geração? Meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? Uma geração extremamente adoecida. O número de síndrome do pânico aumenta assustadoramente. O número de pessoas ansiosas, a maioria das pessoas hoje tem sérios problemas de ansiedade. E quando se trata do adolescente, a maioria dos ansiosos são adolescentes. Essa meninada está crescendo ansiosa. E por quê? Porque essa geração louca, onde a gente não para. Amado, você não suporta ouvir uma pregação de 1 hora numa igreja. Falaram para mim: Euripe, esquece esse negócio de ficar publicando mensagem no YouTube de 20 minutos. O povo suporta ouvir só 23 segundos. E se em 5 segundos a pessoa não te capturar em algo 1, 2, 3. Se está chato, o que a pessoa faz? Amado, nós somos a geração fast food. Nós somos a geração onde tudo é pilhado. Comida é para ontem. Você coloca lá 5 minutos, 2 minutos está pronto. A geração me hoje, tudo rápido. Eu sou designer gráfico, mas eu sou da época onde se desenhava tudo na mão. Quando alguém queria um desenho, eu tinha que fazer nananquim, letra 7, que era uma cartela. Eu sei muito nome de fonte: Verdama, Tauaman, Times New Roman, Arial. Eu sei nome de fonte, Trebuchet. Por quê? Porque antes de existir esses caracteres que você tem lá no seu computador, essas fontes já existiam. Só que elas existiam numa cartela enorme. Aí tinha um 100A, naquela fonte. Pegava aquela cartela, ia lá no vegetal e riscava, montava a fonte. Você começava uma frase do meio para cá e daqui para cá, e centralizava. Aí quando você fazia um cartaz, uma logomarca, e a pessoa não gostasse, ela tinha que voltar depois de 3 dias para resolver aquilo que ela não gostou. Agora você vai lá e dá um Ctrl+P e manda imprimir. Aí a impressora, isso é uma carroça essa impressora. Demorava 3 dias. Agora você não tem paciência de esperar 2 minutos. Televisão, 4 canais: SBT, Manchete, Globo, TV Tupi. Não, na minha época não é o Tupi ainda não. Nem tanto. O SBT era TVS, TV Silvio Santos, né? TV Silvio, né? Hoje são quantos canais? 230 canais. Você vai lá, passa, volta e fala o quê? Pô, não está passando nada nessa televisão, né? Máquina fotográfica. Você não sabia antigamente uma máquina fotográfica. Hoje está tudo aonde? Aqui, ó. E você comprava um filme. Amado, se você tivesse um filme de 32 poses, era ostentação, meu irmão. Aquilo era o cara, você era o cara da vez. O cara tem uma máquina com filme. E as suas fotografias eram muito bem pensadas. Você não podia errar. Porque se você errasse, acabou, meu irmão. Perdeu o momento. Eu lembro que eu passei um final de semana inteiro em Fortaleza pela primeira vez, vendo praia. Nunca tinha visto praia na minha vida. Sou do interior do Goiás. Primeira vez que eu vi praia na minha vida, eu tinha 24 anos de idade. Olha que absurdo.
E estava o fundador de Jocum, Loren Cunningham. E eu fiquei o evento inteiro com a minha maquininha, tirando 32 poses. Aquilo era um negócio assim, quando você tirava uma foto, meu irmão, você tinha que saber o que você estava fazendo. E eu não sabia, o filme estava preso. Pelo lápis. E contava, 1, 2, 3. Aí quando chegava lá, e tinha um negocinho que contava assim, 4, quem lembra disso? E aí, quando chegava lá no 31, 32, aí você abria o negócio, tirava o filme. Quando eu fui tirar o filme não andou. O final de semana inteiro, vivendo um evento maravilhoso que eu estava vivendo, não registrei nada. Hoje, amado, são quantas fotos que a gente tira? 200, 300, 1000 fotos. Você olha que não gostou, tira de novo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. No meio disso tudo, você acha que isso não muda a gente? A gente é ansioso demais, amado, porque a gente não aprendeu, a nossa geração não aprende a esperar mais nada. Você quer tudo para ontem, você quer que Deus resolve tudo para ontem, você não sabe descansar seu coração. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Eurípides Mendes, eu sou missionário da Jocum, sou pastor da igreja Sal da Terra. Deus tem me usado pelo Brasil, na área de cura emocional. Eu queria compartilhar algo com vocês, algo rápido, a partir de um texto bíblico. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler, abra a Bíblia comigo, lá em Mateus 6, a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. Olha só o que o texto diz. Por isso eu digo a vocês, não estejais ansiosos quanto à vida, quanto ao que haver de beber, nem quanto ao corpo, nem quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais ansioso que possa parecer, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que vocês estão ansiosos por aquilo que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, nem Salomão, na sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não fiquem ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque os pagãos é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está nos céus, sabem que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem, ao invés de ficar ansioso, perturbado, sem dormir, pensamento a mil, em vez de vocês ficarem ansiosos por comida, por bebida, por vestir, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não estejais ansiosos quanto o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração, é tudo que pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Jesus nunca nos seus sermões, nas suas mensagens, ele omitiu o fato de que a gente teria preocupação na vida. Jesus nunca escondeu que nós teríamos dificuldades, nós teríamos problemas. Jesus nunca escondeu que o dia mal chega, a fatalidade da nossa vida vem. Um dia todo mundo vive
o mal daquele dia. Jesus fala aí, cada dia tem reservado a sua maldade. Você está andando, feliz da vida, saiu de um culto maravilhoso, de repente você pega seu carro, sua família, vira uma esquina, vê um carro doido, desgovernado, um cara louco, que sai de uma festa alcoolizado e arrebenta o carro e destrói sua família, e você de repente vê tudo aquilo que você mais ama deixar de existir. Às vezes uma dor no pescoço, às vezes uma dor no pulmão, quando você vai ver tem um câncer do tamanho de uma laranja te comendo vivo. Às vezes você está lá trabalhando, de repente você ouve a notícia que a empresa que você trabalha faliu. Seu filho que você tanto tem investido, acreditado, de repente o cara dá uma doideira e ele começa a fazer um monte de coisa errada. Jesus nunca omitiu, amado, que na vida nós não teríamos tribulações. Ele não fala só preocupações, a vida nos dá problemas. Ninguém está livre, amado, ninguém. O Evangelho de Jesus nunca, as mensagens de Jesus nunca escondeu o fato de que a vida vai nos produzir muito problema. Que as coisas muitas vezes não vão acontecer como a gente planejou. Mas é interessante que Jesus diz que o fato de você ficar preocupado com o amanhã não vai mudar nada. Ele fala, não fique ansioso pelo que você vai ter, porque ele fala o quê? Vai ter. Não fica ansioso com as dificuldades, sabe por quê? Vai ter dificuldade. Cada dia reserva o seu mal. Cada dia tem a sua maldade, seus problemas, seus contratempos. Mas é interessante que ele ensina algo para mim e para você. Jesus, ele traz a solução. Jesus olha para você na sua ansiedade, na sua preocupação, no seu medo, na sua angústia, e ele traz uma mensagem para você. Ele fala, você tem que pegar a sua ansiedade e substituir essa ansiedade por outra coisa. E o que ele nos ensina? O que Jesus nos ensina a respeito de como nós podemos tratar a nossa ansiedade? Como é que nós podemos lidar com a nossa ansiedade? Como é que nós podemos domar e controlar a nossa ansiedade? Porque o dia é mau. Ninguém está livre de ficar ansioso. Ele ficou ansioso. E interessante que quando ele ficou ansioso, ele fez exatamente o que ele ensina, do que tem que ser feito. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava orando, ele orava até a morte. O que é uma pessoa que está orando ali até a morte? Uma pessoa que está desesperada. Jesus ali no Getsêmani suou sangue, meu irmão. O que é suar sangue? A ciência diz que existe um grau de estresse tão grande que você pode transpirar sangue. E a Bíblia fala que Jesus viveu isso. Mas ele traz a solução. Você quer saber qual é a solução? Quem quer saber a solução? Quem não quer saber a solução? Quer saber a solução? Quem está ansioso para saber a solução? Verso 31 ele diz aí no texto que a gente leu: portanto, não estejais ansiosos dizendo que comemos, que bebemos, o que vestiremos. Porque gente que não conhece Deus faz a mesma coisa. Amado, quando a gente está agindo com ansiedade, a gente está agindo como qualquer gente ímpia age. Você acredita que o homem já foi um ser primitivo?
primitivo lá nas cavernas, você acredita? Ele foi, amado. Ele não foi civilizado. Ele não foi civilizado como a gente é. Mas aquele homem viveu na caverna. Ele não veio do macaco. Mas se eu pegar você e colocar no meio do mato, viver na caverna, você vai viver o quê, amado? Igual um bicho. Aquele homem lá, que você vai lá em alguns lugares, está lá, ele tá lá escrito. Ele escreveu na parede, ele desenhou. A ciência prova que aquele homem viveu nas cavernas. Mas esse homem foi criado por Deus, mas em algum momento na história da vida daquele ser humano, alguém se desviou, alguém caiu numa embarcação, alguém teve um naufrágio, caiu numa ilha, ficou sozinho. Talvez com sua mulher, e ali no meio daquele lugar ali, foi se isolando, e foi virando bicho. Sim ou não? A gente tem histórias até hoje assim, de gente que cai numa ilha, fica durante 20 anos sem ter contato com os seres humanos e vira bicho. E uma das características do animal é o instinto dele. Todo animal ele é guiado por 3 coisas. O seu cachorro tem isso. O seu cachorro tem isso. Ansiedade, medo e estresse. Ansiedade, medo e estresse são basicamente a mesma coisa. O medo, ele é explicado. Você sabe o que te dá medo. A ansiedade é mais subjetiva. Você pode estar ansioso sem saber porque está ansioso. Mas todas as vezes quando você está com medo, você sabe o quê? O que você está com medo? Todas as vezes que você teve medo, se alguém perguntasse para você, por que você está com medo? O que você falaria? Eu estou com medo por conta do tiroteio, eu estou com medo por conta da doença, eu estou com medo por conta da pessoa que pode me abandonar, eu estou com medo. Medo é quantitativo. Você explica o medo. Já a ansiedade não. A ansiedade já é algo que você nem sabe. Eu estou ansioso, nem sei por quê. Não sei porque eu estou comendo desse jeito, não sei porque eu estou falando desse jeito, não sei porque eu acordei tão pilhado, não sei porque eu não consigo dormir, eu estou muito ansioso, eu não sei porque eu estou ansioso, estou ansioso. Não é assim? Agora medo não, medo você sabe. Agora o medo também pode ser diferente. O que é medo para você, tem gente que tem medo de barata, sim ou não? Quem tem medo de barata? Mas é um medo assim que não tem lógica. Você nunca ouviu um noticiário: fulana foi espancada até a morte por uma barata. Ninguém nunca. Você leu lá no jornal, o jornal RJ, mulher sozinha em casa morreu a pauladas por uma barata. Ninguém nunca ouviu isso. Quando foi que alguém morreu de barata? Alguém já ouviu falar? Alguém morreu de barata? Talvez um infarto, talvez, né? Viu barata? Morreu. Mas muitas vezes o medo, quando fala de medo, a gente sabe por que aquele medo está produzindo. Mas o que eu estou querendo dizer? Medo, ansiedade e estresse é a sensação mais primitiva do ser humano. O homem da caverna lá, aquele homem sem civilidade, o animal, o cachorro, o bicho, o gato. Você pega um cachorro, bate nele, ele vai entrar num nível de estresse tão grande que ele adoece. Você fica com medo dos seres humanos? O cachorro é consciente ou inconsciente? Cachorro é inconsciente ou inconsciente? O cachorro tem consciência da vida, do dono, mas ele tem medo? Ele tem estresse? Ele tem ansiedade? Tem. Isso significa, amado, que o medo, a ansiedade e o estresse é, no ser humano, uma ação instintiva e primitiva. Você não precisa nem ser ser humano para ter estresse. O que nos diferencia de animais e seres humanos? O que faz com que alguém seja ser humano? E o que faz com que você olhe e veja um bicho? Não é o estresse, não é o medo,
não é ansiedade, porque animais e seres humanos têm estresse, medo e ansiedade, que na verdade é a mesma coisa, só tem manifestações diferentes. É como se fosse uma moeda, é o mesmo lado, é a mesma moeda com lados diferentes, mas é a mesma coisa, tem a mesma fonte. Mas o que nos diferencia? Vou falar uma coisa para você. Quando você vive ansioso, você está vivendo como qualquer animal. Jesus ele é mais polido. Jesus é mais civilizado. Ele fala assim: quando você vive ansioso, você está vivendo como qualquer pagão. Eu sou mais exagerado. Eu falo, quando você está ansioso, você está vivendo como qualquer bicho, qualquer animal. Porque um animal também fica ansioso. Mas Jesus vai ensinar para nós que só nós temos a capacidade de fazer com que eu não seja refém da minha ansiedade, com que eu não seja refém do meu medo, que eu não seja refém do estresse, porque medo, ansiedade e estresse é igual a depressão. É equacional. Você quer ter depressão? Tenha medo, tenha estresse e tenha ansiedade. Agora, por outro lado, por que animais têm medo, estresse e ansiedade? Alguém poderia dizer com voz de muitas águas, por que um cachorro tem medo, estresse e ansiedade? Instinto de quê? De sobrevivência e defesa. O medo te protege. Se você não tivesse medo, se você não tivesse ansiedade, e se você não tivesse estresse, você não estaria vivo hoje. Você vê uma barricada, você vê uma rua interditada, você não está nem aí, né? Você enfia a cara e entra ali sem medo, sim ou não? Por que você não entra? Porque você não volta, cara. Sim ou não? Você está andando na rua, começa um pipoco, tiroteio. Rapaz, não está acontecendo nada, não. Deixa eu te falar uma coisa. Está vendo esse palco aqui? Eu estou quase me equilibrando na ponta dos pés aqui, ó. Nas pontas dos meus pés, né? Estou aqui na ponta dos pés. Agora, eu teria coragem de fazer isso se eu tivesse num prédio de 200 andares? Nunca. Você sabe por quê? Porque quando eu vim para cá e estou desse jeito aqui, brincando aqui, ó, desse jeito, o meu cérebro, o meu inconsciente, a minha amígdala cerebral, você tem uma amígdala cerebral, e a amígdala cerebral, ela existe para produzir medo, estresse e ansiedade. A sua amígdala cerebral foi feita para isso: medo, estresse e ansiedade. Todo medo que você tem é biológico, é químico. A ansiedade que você tem é biológica e química. O estresse que você tem é biológico e químico. Por quê? Porque o seu cérebro precisa produzir medo. Você vai morrer, cara. O cérebro, quando ele vê que está diante de um abismo, ele fala: opa, você está maluco, cara. Vai começar a fazer, eu tenho que produzir alguma coisa, medo. Eu tenho que produzir coração palpitando, eu tenho que dilatar a pupila, eu tenho que deixar o cara suando, porque esse cara vai me matar. Por que a minha amígdala cerebral não faz isso? Porque a minha amígdala cerebral sabe que eu não vou morrer se eu cair daqui. Não tem perigo. Se você não tivesse medo, se você não tivesse ansiedade, e se a humanidade não estaria assim. Lá na época lá dos mamutes, quando você vai lá na África, e o cara está lá na caça, tentando caçar lá o animal, mas tem um leão, tem um hipopótamo, tem um animal extremamente feroz, ele aciona o quê? O medo. Esse medo vai produzir uma ansiedade, tem que se esconder, um estresse. Agora, qual que é o problema? Esse sentimento é primitivo. Essas sensações bioquímicas são primitivas.
E enquanto eu fico vivendo, orbitando em volta do meu medo, em volta da minha ansiedade, eu fico ali orbitando, eu começo a gerar uma coisa chamada depressão. O que é uma depressão? Imagina uma bola, daquelas bolas de fisioterapia. Se você senta nessa bola, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai mudar a forma dela, porque você está produzindo o que? Uma pressão. Mas quando você sai de cima dela, o que ela acontece com ela? Ela volta à sua forma. Mas você sabia, se você ficar o dia inteiro pressionando, ela vai alterar a sua forma, ela vai começar a dilatar e ela vai ficar oval. Nós deveríamos sentir ansiedades em algum momento da vida, em algum momento do dia. E aquilo era mais como um instinto de sobrevivência, para você não entrar numa rua, para você ficar preocupado com quem você tem que cuidar. Mas a gente começa a entrar nessa vida de preocupar, e eu fico preocupado, ansioso, que isso começa a mudar a gente. É tanta pressão que gera depressão. Porque aquele cara lá, que está lá caçando, quando ele vê aquele leão, e o leão vem para ele assim, gera ansiedade, gera medo, aquilo ele correria e salvaria a vida dele. Mas agora a gente está enfrentando o leão quando, amado? Quando é que você enfrenta um leão, meu irmão? Toda hora você enfrenta um leão, meu irmão. Toda hora é ansiedade, toda hora é medo, toda hora é angústia. Mas Jesus, Ele vai ensinar para você, falar, você vai viver isso, não vai faltar, todo dia vai ter o quê? Isso. Cada dia vai trazer o seu mal. Você vai ter depressão, você vai sentir medo, você vai ter ansiedade, você vai ter angústias. Mas ele fala, você tem que aprender a fazer uma coisa. E olha só o que o texto diz. Porque os gentios procuram tudo isso, mas o Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam. Mas em vez de vocês buscar ansiedade, verso 33, o que ele fala que nós deveríamos buscar para que nós não tivéssemos ansiedade? Buscar o reino de Deus. Você sabe qual que é o segredo de vencer a ansiedade? A gente ficar preocupado com o dia de amanhã, com tudo que vai acontecer, o dia mau. Ele fala, para que vocês vençam a ansiedade, vocês têm que buscar o reino de Deus. Em vez de vocês ficarem ansiosos, preocupados, coloque no lugar da ansiedade o reino de Deus. Aí você diz, aí piorou agora, porque eu nem sei o que é reino de Deus. Agora que eu estou ansioso mesmo. Estou pensando que você vai dar assim uma coisa assim, mas lá vem de novo esse negócio de reino de Deus. O que é reino de Deus? E a gente acaba ficando mais ansioso porque não sabe o que é reino de Deus. Sabe, queridos, eu tenho a cada dia aprendido que a última coisa que Deus deseja de mim e de você é que a gente faça por Ele alguma coisa. Porque na nossa cabeça, reino de Deus é cargo de presbítero. Reino de Deus é ser pastor. Reino de Deus é culto de igreja. Reino de Deus é ter ministério de louvor. Reino de Deus é sempre a gente estar fazendo alguma coisa. Reino de Deus é a agenda ministerial. Reino de Deus é exercer cargo. Reino de Deus é produzir, trabalhar. Então eu estou trabalhando para o reino de Deus. E eu viajo esse Brasil, meu irmão. E a maioria dos líderes estão em depressão porque está fazendo tudo isso o tempo todo. O que tem de líder surtado, depressivo, se matando, porque a obra de Deus, porque o povo, eu vou falar uma coisa para vocês assim com muito carinho, tá bom?
Porque minha vontade não é ser carinhoso, não. Crente é cruel. Crente não aceita um pastor passar por dificuldade. Membro de igreja, meu irmão, se descobrir que o pastor está fraco, os caras fritam ele. Que o membro de igreja quer a gente o tempo todo pronto para deixar eles bem. Me dá uma palavra boa, me dá um louvor bom. E a turma quer cobrar. E a turma e aquilo, meu irmão, os caras não têm vida. Ver um pastor tirando uma foto numa praia, assim, esse pastor é muito folgado mesmo, né, bem? Quantas vezes, amado, eu como pregador, como pastor, estou num lugar assim, quero tirar a foto do lugar onde eu estou, na pousada, hospedado, final de semana, pregando na igreja, eu não tenho coragem, porque o povo vai falar, pastor, vida boa, hein? Então, assim, na boa, gente, queria falar uma coisa para vocês. Reino de Deus não é isso aqui. Não é, nunca foi e nunca será. Reino de Deus não é banco que você senta de igreja. Isso aqui é um momento que a gente tem, é legal. E vou falar uma coisa para você. Talvez Deus possa usar isso aqui para manifestar o reino dele. Não entendi. Quando você recebe uma água, aquela água que chega na sua torneira passou através do quê? De um cano. Mas o cano é água. O cano é água. O cano é um condutor do quê? Isso aqui, amado, não é o reino de Deus. Isso aqui pode conduzir o reino de Deus na sua vida. Mas não é o reino de Deus. O reino de Deus não é teclado. O reino de Deus não é bateria. O reino de Deus não é púlpito. O reino de Deus é algo muito mais profundo. E Jesus disse, a ansiedade que você vive só pode ser curada quando você buscar o reino de Deus. A obra de Deus, amado, não é aquilo que a gente faz. A obra de Deus é aquilo que Deus faz. Um dia Deus falou isso para mim, Eurípides, a verdadeira obra de Deus não é o que você faz para mim, mas é o que eu faço em você. Você é a obra de Deus. Fazer algo para Deus não é necessariamente manifestar o reino de Deus. Trabalhar para Deus, como eu já disse, ter um cargo, não necessariamente. Mas Jesus, amado, Ele nos ensina a vencer a ansiedade, como eu já disse, buscando o reino de Deus. Primeira coisa que você tem que entender a respeito de reino de Deus. Você quer entender o que é reino de Deus? Tem princípio que Jesus deixou claro. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, até por conta do tempo, mas eu queria que você ouvisse. Olha só o que Jesus diz a respeito de reino de Deus. Então Jesus perguntou, em que se parece o reino de Deus? Lucas 13, 18. Com o que eu posso comparar? Ele falou assim, vocês querem saber o que é reino de Deus? Então eu vou fazer uma comparação. O que eu posso comparar ao reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Você quer vender? Você quer vencer a ansiedade da vida? É parar de se ocupar com muita coisa e se preocupar com pequenas coisas da sua vida. Quer vencer a ansiedade? Para tudo. Bota o colchão no chão e vai ficar o dia todo sem fazer nada. Um gesto simples. Vencer a ansiedade, amado, é começar a dar valor a pequenas coisas. Porque muitas vezes a ansiedade que a gente tem é querer conquistar. E ele falou assim, você quer saber o que é reino de Deus? É aquilo que Deus faz de forma pequena na sua vida, são pequenos passos. A maioria de nós, amado, temos admiração por coisas grandes, grandes pessoas, grandes ministérios. Eu particularmente, Deus conhece meu coração, mas eu tenho dificuldade
em ficar me envolvendo com coisas grandes demais. Eu falei, Deus, mas é isso mesmo, o Senhor quer usar isso que é grande aqui para manifestar isso na minha vida, mas eu não me importo, não é isso que me impressiona. Porque eu aprendi que a forma de Deus trabalhar na nossa vida é nas coisas mais simples, é nos lugares mais escondidos, é nas coisas mais simples da vida. Reino de Deus, amado, é cuidar de um filho. Reino de Deus é limpar uma casa. Reino de Deus é lavar uma louça. Reino de Deus é organizar sua casa. Reino de Deus, amado, é você se preocupar com aquilo que Deus quer fazer lá na coisa mais simples da sua vida. Não são grandes coisas, não são grandes feitos, não são grandes conquistas, não são grandes realizações, não são grandes descobertas, são pequenas coisas. Ele fala, você quer entender o que é o meu reino? É uma coisa pequenininha que você não dá valor na sua vida. Olha aqui. Pensa nas coisas mais simples da sua vida. Pensa. Coisa mais simples. Hoje a minha vida é mais ocupada cuidando das minhas cebolinhas, das minhas salsas, das minhas suculentas. Porque quando eu estou ali mexendo naquela terra, Deus está falando comigo. Começa a fazer coisas simples na vida. Você quer vencer a ansiedade? Um crochê. Sabe alguma coisa que você faz? O que seria a coisa mais simples, pequena que você poderia fazer hoje? Pensa aí. Pensa. Pois possivelmente é nessa atividade que você está fazendo, não é aqui, não é cantar, não é pregar, é uma coisa simples. Começa parando de culpar as pessoas que sujam sua rua e começa você fazer a sua rua ficar limpa. Pare de pensar que quem vai mudar São Gonçalo é o prefeito, é o governador, e começa você juntar um grupo de pessoas e limpar a sua rua. Começa cuidando você da sua casa, coisa simples, e você vai começar a ver o reino de Deus manifestar. Porque é um grão de mostarda que você lança, coisa simplesinha, aquilo cresce. Coisa simples na sua vida, que começa a crescer. Eu digo, mas me dá mais exemplo do reino de Deus. Indagado pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não tem visível aparência. O reino de Deus, Jesus disse em Lucas 17, não é lá que é o lugar, não aquele mover, aquela reunião é o reino de Deus. Não, aquele xaracatar, aquele lugar ali é o reino de Deus. Jesus disse, não é lá, não é ali, não é acolá, não é ele aqui. Ele fala, aonde é o reino de Deus? Eu não vi, amado. Eu não vi. Onde Jesus falou que é o reino de Deus, amado? Dentro de você. Olha aqui para mim. Você sabe que você está ansioso? Porque você está tentando ouvir Deus falar lá naquela reunião. Se eu for naquela reunião, Deus vai falar comigo. Aí você fica ali ansioso, sendo que Ele quer falar onde? Lá no seu coração, lá na sua intimidade. Posso falar uma coisa para você? As coisas mais verdadeiras que Deus faz na sua vida, Ele faz no seu coração, e não necessariamente numa reunião. É importante nós reunirmos, claro que é. Deus fala nessas nossas reuniões, fala. Mas posso falar uma coisa? O lugar que Deus mais pode falar é o seu coração. Porque Ele fala, onde se manifesta o reino de Deus? Jesus diz, não é aqui, não é acolá. Ele diz, o reino de Deus é dentro de você. Você sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente fica tentando buscar o lugar. Meu Deus, é ali. Ai, Deus fala comigo. Ai, Deus fala comigo. Deus está o tempo todo aqui, ó. Já viu aquela sketch?
da pessoa que levantou de manhã cedo: Deus, vem passar o dia comigo. Já viu? Quem já ouviu essa? Deus, vem passar o dia comigo. Deus, vem passar o dia comigo. Deus, vem passar o dia comigo. E aí quando Jesus vem passar o dia com ela, ela não tem tempo para ficar com Jesus. E aí ela tem que resolver uma coisa: Jesus, eu vim cá comigo. Não, Jesus, pera aqui. E ela tinha orado: Deus, vem passar o dia comigo. Ela tinha orado: Deus, vem passar o dia comigo, eu quero desfrutar do Senhor. Aí quando Jesus chega: oi fulana, ô Jesus, desculpa, eu tenho que atender, eu tenho que responder as mensagens aqui, espera só um pouquinho aqui, tá? Ô Jesus, estou muito feliz de você estar aqui na minha casa, fica aí, tá? Aí Jesus vem, levanta a cadeira, para do lado dela. Ai, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu tenho que receber, eu tenho que resolver uma coisa aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Se eu falar uma coisa para o Senhor, isso aqui é tudo seu, tá? Essa casa é sua casa. Então é tudo seu, Jesus. Pode ficar aí. Aí Jesus para do lado dela. Ô, cara, dá um tempo. Nossa, grudado demais em mim, Jesus. Vou falar aí chega um momento que ela fica tão irritada que ela pega Jesus, tem uma cruz no palco. Ela vai lá e prega Jesus e fala: fica aí, Jesus. Está pregado. E sai. Fica Jesus sozinho. Aí quando ela está saindo, ela olha e fala assim: por que você está rindo? Você faz a mesma coisa com Jesus todo dia. Está entendendo, mano? Jesus disse claramente: pois o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É paz, amado. É coração pacificado. Romanos 14, Paulo disse. É uma alma pacificada. É uma alma que descansa em Deus. Você quer vencer a ansiedade? Então pare de querer fazer para Deus, pare de querer realizar para Deus, pare de querer impressionar Deus com aquilo que você faz e se aquieta. É achando descanso é que vocês vão conhecer a minha vontade. Qual é a oração que Deus escuta? Qual é a pregação que Deus ouve? Qual é o culto que Deus escuta? Qual é o culto que Deus recebe? É aquilo que está lá no seu coração. Se você não, escute, se você não encontrar o que Deus quer fazer dentro de você, você nunca vai encontrá-lo em lugar nenhum. Eu vou repetir isso. O lugar que você encontra Deus, o lugar de descanso, o lugar de paz, é o lugar da sua intimidade. É aprender a parar, é aprender a se aquietar, é parar de sugerir para Deus como é que as coisas têm que ser, é parar de ficar apontando o dedo na cara de Deus e falar: Deus, só tem que fazer, só tem que fazer, só tem que fazer. Uma vez eu estava vendo uma mulher orar, ela estava assim: Deus, muda minha vida, Deus, faz isso comigo, Deus, eu não estou aguentando, Deus, larga de ser ruim. Deus, larga de ser ruim. Alguém disse para mim: eu prefiro cair na mão do diabo que na mão de Deus. Será que a gente conhece Deus mesmo? Será que o nosso coração é ansioso? Deus quer falar lá na sua intimidade, amado, no lugar secreto. O reino de Deus está dentro de você, na sua intimidade, lá no seu coração. Eu acho interessante a circuncisão, não é? A circuncisão no Antigo Testamento é o sinal da aliança de Deus com o povo dele, sim ou não? Deus faz uma aliança com Moisés, com Abraão, com todos os pais da fé. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele fala o seguinte: Abraão, o sinal da minha aliança com você é você circuncidar o seu filho. Agora, onde a circuncisão era feita? No órgão genital. O órgão genital é uma coisa exposta. Você fica o tempo todo aí expondo seu órgão genital? É uma coisa oculta? Escondida? Só você sabe? Sim ou não? Isso significa, escuta, que a aliança que Deus quer fazer comigo e com você tem que tocar nos lugares mais escondidos da nossa vida, na nossa intimidade. Amado, não tinha um outro lugar para Deus fazer aliança, sei lá, uma orelha, a ponta do nariz, sei lá, um colar, mas logo lá.
Você sabe por que é logo lá? Porque é uma mensagem para mim e para você falando: eu quero fazer uma aliança, mas para que eu faça uma aliança, é lá na sua intimidade. Escute, o momento que Deus mais fala com você não é em multidões. Tanto é que Jesus disse: você quer falar comigo? Você quer saber quando é que eu vou te responder? Faz o quê, amado? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em oculto com Deus. É lá na intimidade que o reino de Deus cura a nossa ansiedade. Você sabe por que você vive ansioso? Porque você não para escutar Deus na intimidade, quieto. Você sabe qual que é o maior segredo para... Escute, o maior segredo para curar a nossa ansiedade é vida de oração. Você sabe por que você é tão ansioso? Porque você não ora. Todo ansioso não ora. Não, mas está isso na Bíblia? Não andeis ansiosos, Paulo diz em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai as vossas orações diante do vosso Pai. Que os seus pedidos sejam conhecidos diante do vosso Pai com ações de graça. Então o que o Paulo fala para vencer a ansiedade? Vida de oração. Vida de oração. Se derramar na presença de Deus. Abrir seu coração. Está ansioso? Começa a ter seu tempo. Vou fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ficou quieto na presença de Deus? Sem fazer nada. Sem falar nada, sem dizer para Deus como é que as coisas têm que ser, sem ficar dizendo para Deus como é que Ele tem que resolver a sua vida, calado, sem ansiedade. Você só vencerá a ansiedade quando você aprender a descansar. Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor vosso Deus, o Santo de Israel: no descanso está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não querem. Isaías diz que é no descanso que está a nossa salvação, é no confiar, é no descansar que nós vamos vencer a nossa ansiedade. Qual o primeiro sinal de que você está deixando de viver a ansiedade e o reino de Deus está sendo implantado dentro de você? Quando você começa a entender dia após dia que a ansiedade não te domina, mas você tem gratidão, gratidão, gratidão. Quando Jesus estava diante daquela multidão e o povo tudo com fome, como é que os discípulos ficaram? Ansiosos. Deus não manda esse povo embora que vai dar B.O. aqui, esse negócio, o povo não tem o que comer, o discípulo tudo ansioso. Jesus pegou quantos pães? Eu sempre confundo 3 com 5 pães, eu sempre falo 5 peixes e 2 pães. É 5 pães e Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, levantou e falou: Deus poderoso, eu quero decretar agora que isso aqui vai multiplicar agora, e na hora que um pegar, o outro vai pegar e vai multiplicar. Eu declaro multiplicação. Isso que Jesus fez. O que é que ele fez? Levantou e deu graça. Quando você é grato, as coisas começam a multiplicar na sua vida. Seja grato pelas pequenas coisas. Pare de reclamar com o pouco que você tem. Quando você agradece pelo pouco, Deus faz um milagre. Ah, não, só tem um cliente. Glória a Deus. Tem gente que nem cliente tem. Ah, eu só tenho 2 obreiros. Glória a Deus. Se tem 2 pessoas te ajudando, tem gente que nem tem ninguém para ajudar. Aprende a dar graça pelo pouco. Vou falar uma coisa para você, amado. Um dos maiores sinais da nossa ansiedade é a nossa ingratidão. Agradeça a casa que você tem. Agradeça o pouco que você tem, pois é o pouco que você tem, colocado nas mãos de Deus com gratidão, o milagre vem. O solo do milagre de Deus o solo do milagre é a gratidão. O solo da maldição é a ansiedade.
Comece a agradecer. Quando você sabe que Deus cuida de você, que Ele ama a sua vida, Ele tem compromisso com você, quanto mais o reino de Deus está dentro de você, mais as coisas dentro de você vão se pacificando. Escute, o que domina a sua vida? O reino de Deus ou a ansiedade? Você nunca vai ouvir Deus na ansiedade. É muito barulho na sua cabeça. Então eu queria desafiar a partir dessa semana. Começa na segunda-feira, mas não faz compromissos grandes. Não fala assim, eu vou ficar meio-dia. Não, amor. Meia hora. Vai lá para o banheiro da sua empresa. Todo mundo consegue tirar meia hora do dia. E fica sem falar nada para Deus. Não dá para Deus sugestões. Deus, o decreto. Não dá o endereço dele. Deus que habita no alto céu. Parece que Deus não sabe onde ele está, entendeu? Deus, eu quero agora decretar. Não decreta nada, não. Deus, eu quero determinar. Não determina nada, não. Deus, eu quero te ouvir. Quero sossegar minha alma. Me orienta, Deus, no que eu tenho que fazer. Você pega o texto bíblico, lê o Evangelho de Lucas. Só o Evangelho de Lucas. Começa pelo Evangelho de Lucas. Lê os 4 Evangelhos, a partir do Evangelho de Lucas. Lê um capítulo. Começa a sossegar a sua alma. E o reino de Deus vai começar a se instalar dentro de você. E a sua ansiedade vai começar a ir embora. E comece a orar. Não ore dizendo para Deus como é que ele tem que fazer. Ore agradecendo a Deus. Sou muito obrigado por ter condições de pensar. Só uma coisa aqui. Quem aqui não consegue raciocinar naquilo que eu estou falando aqui agora? Sua cabeça não funciona assim, você não entende nada. Tudo que você ouve, você não entende. Quem aqui? Alguém? Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só o fato de você estar entendendo, você tem que agradecer a Deus, porque você não é maluco. Você não é doido. Sua cabeça está funcionando. Você não é alguém que tem que ser internado no manicômio. Você é uma pessoa que pensa. Está aí um motivo para você agradecer a Deus. Ações de graça, vida de oração, pequenas coisas. Como é que a ansiedade vai embora? Dando valor a pequenas atitudes. Como é que a ansiedade vai embora? Aprendendo a buscar Deus no seu coração, na sua intimidade. Como é que a ansiedade vai embora? Buscando ter uma vida simples de oração. Não faça grandes alvos. Não diga que você vai levantar todo dia 4 horas da manhã, que você vai ter dificuldade. Começa tirando meia hora. E aquilo é como um grão de mostarda. Começa tirando 10 minutos. Aquilo é como um grão de mostarda. Depois vai para meia hora. Depois vai para 1 hora. E quando você vê, o reino de Deus cresceu dentro de você. E você vai vencer a ansiedade. Quantos recebem essa palavra? Amém, querido? Vamos levantar e vamos orar. Então vamos começar agora a colocar isso diante de Deus. Tem uma canção que diz o seguinte, é uma canção antiga, que fala: não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Olha só o que Deus diz: é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, eu profetizo um tempo de descanso na vida dos meus irmãos. Eu repreendo todo medo, toda ansiedade, todo estresse. Eu declaro, Senhor, um tempo de descanso na sua vida. Eu declaro um tempo onde o Espírito Santo vai falar lá na intimidade. E você vai começar a dar valor às pequenas coisas na sua vida. Eu te abençoo, eu declaro um coração quieto, eu declaro uma alma pacificada, eu declaro que toda ansiedade vai ser lançada na cruz. Ele diz: lancem sobre mim a vossa ansiedade, os vossos fardos pesados, a vossa sobrecarga, pois Ele vai e tem cuidado de você.